Gente, o vídeo hoje é para tentar aqui pensar junto com vocês a quem interessa o rumo que o Brasil está tomando. Sim, porque não é difícil perceber o rumo que o Brasil está tomando. Basta a gente olhar os números, por exemplo, da economia. Se a gente vê o número de desempregados, se a gente vê a curva de projeção do crescimento da economia brasileira, que há poucos dias viralizou aqui na internet, chega a ser cômico, ou melhor, é trágico. Ora, mas isso é o resultado de um projeto que vem sendo colocado em prática. Mas, se o resultado desse projeto é esse, a quem interessa esse tipo de resultado para o Brasil? Eu tenho sustentado aqui que o Bolsonaro é o subproduto do golpe e é hoje o representante do real poder. O real poder é o beneficiado por isso tudo que está acontecendo. Então, quem de fato é o tal real poder? Galera, aconteceu uma guinada na condução da economia. O Brasil passou a se abrir completamente mais, começou a deixar de investir em educação, em pesquisa, se oficializou que ninguém tá nem aí para grave desindustrialização do Brasil. Políticas consolidadas, como a de aumento do salário mínimo, já acabaram e o orçamento público restringiu completamente a capacidade de investimento do Estado no longo prazo. Isso é uma nova matriz econômica. A quem ela interessa? Sim, porque se ela não interessasse ninguém, por que ela estaria sendo posta em prática? Para tentar entender isso, vamos analisar no plano nacional e no plano internacional. No plano nacional, quem é a elite brasileira? Gente, a elite brasileira é o que a gente chama de rentistas. Os rentistas são aquelas pessoas que vivem de juros, que são investidores. Os rentistas também são os mesmos responsáveis pelos bancos, porque grande parte desses rentistas são também acionistas dos grandes bancos. No plano local, estes são os brasileiros mais poderosos, investidores, banqueiros. Essa é a fina flor da nossa elite, os verdadeiros ricos do Brasil. Por outro lado, a gente também tem gente muito rica ligada ao agronegócio, ao latifúndio. É o caráter de um país continental agroexportador historicamente e que nunca passou por um amplo processo de reforma agrária. Reparem, nenhum desses grupos tem interesse direto no mercado consumidor interno brasileiro. E no plano internacional? No plano internacional, quem é a elite? Quem é a classe dominante globalmente? Ora, a classe dominante global é a classe que compõe o sistema financeiro, ou seja, rentistas e bancos. E além desse grupo que é o mais poderoso, temos quem? As grandes corporações que formam os maiores oligopólios do planeta. E há uma porta giratória, uma mão dupla entre esses dois grandes grupos de capitalistas. E na vida em sociedade funciona assim: quem tem poder econômico tem poder político. Então, quem defende os interesses desses grupos, tanto no plano internacional quanto no plano nacional? Quem são os representantes da defesa dos interesses dessas classes? No plano local, começamos com a mídia de massa. A mídia de massa defende os interesses desse grande grupo global, porque ela é concentrada e monopolista no Brasil, muito cara. Quem é que anuncia na grande mídia de massa no Brasil? Somente grandes bancos e grandes corporações oligopolistas. A mídia de massa é porta-voz dos seus anunciantes. Como mídia de massa, também temos que colocar agora no século XXI também as grandes redes internacionais de think tanks, que também são financiadas por esses grupos. Bom, além da mídia, quem mais defende os interesses desses grupos? Partidos e políticos, também por causa de financiamento. Porque é lógico, né, gente? Os políticos não defendem os interesses de quem vota. Os políticos defendem os interesses de quem os financia. Políticos e partidos burgueses defendem os interesses da classe dominante. Também podemos colocar como agentes da defesa desses interesses os bancos. Os bancos atuam
no parlamento através do lobby. Políticos são envolvidos com o rentismo através de inside information. Isso é muito normal, ainda mais aqui no Brasil que tem um histórico disso. E é lógico, né, gente, também no plano local, na defesa desse projeto econômico que está sendo posto em prática no Brasil, temos o agronegócio. O agronegócio também atua junto a políticos, fazendo lobby, fazendo financiamento de campanha. Os outros setores, gente, é mera intoxicação ideológica. Os trabalhadores, os varejistas, a nossa indústria capenga. A gente tem que pensar que essa estrutura classista, arrogante da classe média alta brasileira também é resultado da ausência de um processo emancipatório, de uma revolução, de uma forma diferente de inserir o Brasil na economia global. A nossa elite econômica, a nossa classe dominante é subserviente e arrogante com os seus pares pobres brasileiros. Essa intoxicação se vê entre o judiciário, mas se vê também entre os varejistas e industriais. Os industriais que praticamente já desapareceram e vão desaparecer com esse projeto sendo tocado em frente, e os varejistas que não estão vendo o problema que vai se anunciar ali na frente. Tá, mas se esses são os defensores desse projeto no plano local, no plano internacional, quem é que defende isso que está acontecendo no Brasil? Bom, vamos pensar o seguinte: os primeiros defensores desse projeto de manutenção da lógica centro-periferia são os governos dos países centrais. Os governos dos países centrais atuam como defensores das suas elites, das suas classes dominantes. Então defendem o sistema financeiro, defendem as suas próprias corporações. Quem defende principalmente no plano internacional é o próprio sistema financeiro, as próprias corporações que financiam a construção desses governos que depois vão os defender. Gente, os governos, tanto no plano local quanto no plano internacional, são formados por representantes da classe dominante. Ou seja, representantes desses grupos de poder, mais as suas respectivas burguesias nacionais. Portanto, gente, não cabe, por exemplo, para nós ficar esperando uma ajuda internacional. Isso não vai acontecer. Os países representam os interesses das suas burguesias e eles estão lutando por esses interesses e esses interesses estão sendo atendidos. O que está em jogo é a manutenção da lógica capitalista global. O capitalismo ele tem estruturalmente momentos de crise e de expansão. Nos momentos de crise é necessário maior transferência de riqueza da periferia para a centralidade. É essa exigência que está sendo atendida, então não podemos esperar ajuda de outros países. A França pode achar bonitinho, olha, o Lula é um preso político, vou fazer aqui uma declaração, e deu. A Alemanha a mesma coisa, enquanto isso eles vão lá e socam um acordo União Europeia e Mercosul que ferra de vez com a nossa possibilidade de desenvolvimento. Rússia e China também não vão ajudar, gente. A Rússia é comandada por um projeto nacionalista e anti-hegemônico estadunidense. E só. Vladimir Putin não é nem socialista e nem de esquerda. A China está numa outra posição. A China está numa disputa de hegemonia e ela sabe que trata-se de um jogo de xadrez. O Brasil é uma das mais importantes áreas de influência dos Estados Unidos. Salvar o Brasil nesse momento seria um esforço arriscado. A China tem outros interesses mais imediatos. É lógico que o Brasil era um importante aliado estratégico da China, mas a China não vai optar por um enfrentamento mais aberto na guerra comercial com os Estados Unidos, tentando influenciar a política brasileira, sendo que ela pode atuar com mais êxito em outras áreas do planeta mais vulneráveis. E a China está num projeto que vem dando certo. Não contem com a China para uma ajuda ao Brasil neste momento. Então reparem, gente, esse projeto que eu comecei o vídeo perguntando a quem interessa, não interessa de forma alguma ao povo brasileiro, aos trabalhadores brasileiros. Esse projeto interessa ao sistema financeiro, que vai cada vez mais dragando recursos da economia real para servir de juros uma grande base de parasitas, que é esses que a gente chama de rentistas, e serve ao agronegócio que exporta, ou seja, eles não estão nem aí, gente, se a massa salarial vai cair, se o desemprego vai subir, se a desindustrialização vai aumentar. Não interessa nem se a maior parte do povo vai ficar
insatisfeita com isso, porque o governo que toca esse projeto é o representante desses grupos de poder e não do povo. E no mais, a nossa elite econômica é alinhada aos interesses da centralidade do capitalismo que está exigindo isso do Brasil agora. Então essa guinada na nossa economia serve ao agronegócio, ao rentismo, aos bancos no plano local e ao sistema financeiro e às grandes corporações que sustentam os governos da centralidade do capitalismo e mais ninguém. E se você entendeu, não dá para esperar ajuda internacional. Então, gente, só há uma alternativa. Nós trabalhadores brasileiros temos que mudar essa realidade. Essa alternativa nasce da indignação e se concretiza com projeto e com união. Tá ok, moçada? É isso, gente. Clareza, coragem e luta. Ajude a divulgar esse vídeo, se inscreva no canal e clique no sininho para receber as nossas notificações. E se puder, torne-se um apoiador do Saia da Matrix. É fundamental que nós, classe trabalhadora, ajudemos os canais de divulgação da nossa ideologia, porque é só assim que nós vamos poder continuar aqui nessa plataforma, espalhando, comunicando e assim fazendo com que mais pessoas venham para o nosso lado. Vai estar aqui na descrição do vídeo o nosso site e lá todas as formas de colaborar pro canal. Gente, hoje era isso. Falou, valeu e até a próxima.